Então vamos para a sexta aula. Na aula passada a gente fez o objeto controle, que coloca pontuação na fase, né? Mostra pontuação e conta, pontuação e vida. Colocamos a fruta do Pac-Man, que quando o Pac-Man come a fruta, o inimigo fica vulnerável, né? O Pac-Man consegue matar ele. Então, quem está acompanhando a aula carrega o jogo, vamos ver se está tudo certo. Ele está contando a vida e a pontuação. Bom, tá tudo certo aí. Então nessa aula de hoje a gente vai fazer com que os inimigos eles não começam sempre no mesmo lugar, tipo, o jogo não começa com eles já espalhados, assim, para quem conhece Pac-Man sabe que eles saem de algum lugar, então a gente vai fazer esse lugar. Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar esses dois blocos porque eu vou fazer eles saírem daqui, então eles vão se espalhar dos lados. Vou excluir todos eles aí. A gente vai fazer um objeto chamado portal, que é onde que eles vão sair. Então primeiro a gente vai criar sprite spr underline portal. Eu já criei essa sprite, então eu vou deixar ela para download para vocês no link. Vamos daí, então, para quem baixou, vamos lá. Edit sprite, file, create from stripe, e vai lá na pasta onde você salvou o sprite, seleciona ela lá, portal. O tamanho dela é 32 por 35, se eu não me engano. 35 não, 39. Nossa, tô meio rouco. 32 por 39, então. E são 12 imagens. Então coloca number of imagens, 12 imagens per room, 12 também. E dá um ok lá, show preview. Coloca 3 aqui, pra ficar melhor. E vamos apagar a imagem 11 e a primeira imagem aqui pra ficar melhor. Dá um check-in aí. E um ok, agora a gente vai criar o objeto. obj underline portal. Carrega em sprite. Adicione evento. Vamos criar. Coloca create main 1. Puxa a sprite aqui. Change sprite. Seleciona a sprite do portal. E na velocidade coloca 0.3. Dá um ok. Por enquanto é só isso. Coloca ele lá na room, no meio. Opa, peraí, tem que editar esse sprite que está muito grande. Vai lá na sprite, edita, coloca transform street. Desmarca essa opção cap aqui. 32, 39, coloca 32, qualidade excelente. Dá um ok, dá um check-in. Agora ele vai ficar certinho no lugar dele. Então agora a gente vai fazer com que os inimigos saiam desse portal e se espalhem. Para isso a gente vai criar as timelines. Então vamos lá. Clica com o botão direito na pastinha timeline, create timeline. Timeline só tira o 0, deixa a timeline mesmo. Vamos adicionar uns 5 inimigos aí, tá bom? Vem aqui em adicionar aqui. Primeiro
coloca 10. Aí no segundo coloca 30. Terceiro 50. 70 e 80. 5 vai sair 5 inimigos do portal. No primeiro step vamos vir aqui no My 1, arrasta o objeto aqui, Create Stance, e coloca no objeto inimigo. Só isso. Copia essa seleção e cola nos outros steps. Aqui é só isso. Dá um OK. No objeto portal, aqui no Create mesmo, a gente vai vir em Main 2, arrastar essa opção aqui, Set Timeline, seleciona o Timeline e dá um OK. Vou explicar mais ou menos o que é esse Set Timeline. Quando o objeto portal for criado junto com a ROM, ele vai iniciar o timeline. Aqui é a posição que eu quero, no caso aqui ele inicie. Vou deixar em 0 porque ele vai iniciar no portal. Start Immediate é para ele já iniciar, assim que for criado já começar a soltar os inimigos. E o Looping aqui é que se eu marcar aqui o loop, ele vai estar sempre criando inimigo. Cria 5 inimigos, ele cria mais 5, cria mais 5, cria mais 5 e assim vai. Como eu não quero isso, eu deixo Don't Loop, que ele só vai criar 5 e vai parar. Só que o portal ele tem que sair da ROM, né? Então a gente vai aqui no Create mesmo, a gente vai por um alarme de colocar 120 de início. Só depois a gente vai ver se vai bater ou não. E alarme, coloca alarme 1, porque no projeto já tem o alarme 0. Eu poderia usar o alarme 0, mas com o decorrer você vai pondo alarmes iguais, ele pode dar erro e dar um conflito. Então eu prefiro por alarmes diferentes. Então vem adicionar evento e cria um alarme 1 e puxa o Destroy Instance. Só isso. Vamos dar um F5 para ver se está funcionando. Bom, os inimigos foram criados no lugar errado. Deixa eu ver se eu lembro o que faltou aqui. Timeline, loop. Eu acho que tá errado aqui no timeline. Aqui no Create eu errei aqui. Bom, aqui tá certo, você só marca relativo então em cada um. Eu esqueci desse relativo. Esse relativo vai fazer com que os inimigos sejam criados aonde o objeto foi criado, o objeto portal foi criado. Se eu desmarcar aqui, ele vai criar os inimigos nessa localização de 0, que é lá na ponta da ROM. Então vamos dar um F5 que agora vai funcionar. Agora ele está saindo do lugar certo. Criou os 5, excluiu a fonte, o portal. Bom, aqui tá certo. Como vocês viram, foi fácil. Mas agora eu comi um inimigo e agora só tem 4. Se eu deixar assim vai ficar muito fácil, né? Que de acordo que vocês vão pegando as frutas, vão comendo de um inimigo até acabar. Aí não vai ter mais inimigo, vai ficar fácil para passar. E o Pac-Man não é assim, né? Então no Pac-Man mesmo, quando você come um inimigo, aparece outro já no lugar. Então a gente vai fazer o que? Vamos duplicar essa timeline. Deixa como timeline 2. Vamos excluir esses primeiros timelines aqui. Opa, estou duplicando. Deleta. Deixa só um.
E vamos duplicar o portal também. obj portal 2, sempre separando com underline. Em vez de dar espaço, coloca underline. Vamos diminuir o alarme de 120. Opa, acho que não vai precisar. Não, precisa sim. O alarme diminuir para 60, acho que tá bom. No set timeline, você muda a timeline para timeline 2 e dá um OK. Daí vem no objeto play. Quando ele comer o fantasma, ele tem que adicionar esse portal. Para isso a gente vai vir na rumo aqui e vai marcar essa localização 288 por 224. Ela aparece aqui, ó. Então vamos lá no objeto play. Quando ele comer o inimigo, ele vai criar outro. Então vem aqui no Object, Create Instance, objeto portal 2, no X 288 por 224, né? 288 por 224. Dá um OK. OK, vamos testar. F5. Então, deixar sair todos os inimigos. Pegar a frutinha, vamos matar um inimigo aqui. Olha lá, já apareceu. Saiu 2. Saiu 2 porque eu matei 2, mas é pra sair um só. Vamos ver. Opa, esperar sair todos eles. Matar um só, sai um. Certinho, então vai estar funcionando. Vai ter sempre 5 inimigos na room. Então essa parte está feita. Agora a gente vai ter que fazer ele passar de fase. E ele só vai fazer isso quando ele comer todos os pontos. Então para isso a gente vai tirar o inimigo. E vamos contar quantos pontos vai dar. Então dá o play sem inimigo. E vamos comer todas as bolinhas aí. Isso é claro que vai variar da pontuação que você colocou no seu jogo. Deixa eu pausar aqui para ficar mais rápido. Então, como vocês podem ver, eu comi todos os pontos. Ficou no total 655 pontos. Vamos marcar aqui no bloco de notas. 655 pontos. Então eu vou criar um script agora. Um código que ele vai fazer assim. Quando ele atingir os 655 pontos, que ele vai ter comido todas as bolinhas, ele vai pular de rumo, vai mudar de fase. Então vamos fazer isso agora. Vamos ver se eu consigo fazer ela de cabeça. Então vem no objeto controle mesmo. Agora a gente vai vir no create aqui mesmo. Não, step. Vem step. Vamos por... Vem no control e arrasta o código aqui. Primeiro vamos abrir esse símbolo aqui que eu não lembro o nome. Dá um enter, coloca os dois, abre e fecha no meio, dá um enter aí, dá 2 enters na verdade. Vamos pôr o código no meio. Então coloca aí if, primeiro eu vou escrever, depois eu explico para vocês. Abre parênteses, score mais ou igual a
655, no caso a minha pontuação. Se de vocês for diferente, coloca outro. Score. Estava escrevendo errado. Acho que é isso. Aí você abre e fecha esse conchetes de novo e coloca aqui no meio room underline. Ele já vai aparecer aqui a room. Seleciona a room, go to nest. Daí coloca, abre e fecha parênteses. Eu acho que o código está pronto. Não deu nenhum erro, então não tem nada errado aqui. Então é isso. O if aqui então vai ser o score, no caso os pontos forem mais ou igual a 655 pontos, ele vai pular de fase, certo? Home, go to next. Eu acho que dá para tirar esse mais aqui e deixar só igual. Então se o ponto for igual a 655, ele vai mudar de fase. Dá um check-in aí. Ok, vamos testar sem inimigo para ver. Eu fiz de cabeças, então eu não lembro se está certo ou se está faltando alguma coisa. Vamos ver. É para dar um erro. Esse erro é para dizer que a room não existe, que a próxima room não existe. Se aparecer esse erro é porque o código está certo. Então vamos lá. Comendo as frutinhas, os pontinhos. Vai aparecer um erro. Tá certo o código então, ó. Moving to next room after the last room. Acho que é assim. Então, como não tem outra room, outra fase, ele não vai pular de fase. Aqui de início então tá certo. Então, para quem não viu, eu vou deixar o código aí embaixo, mas eu vou pôr ele aqui. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte para vocês verem como é que eu fiz. Então você vai lá, abre e fecha esse conchetes aqui, dá 2 enters para ficar no meio aqui, que no caso facilita, né? Deixa eu fazer de um jeito mais fácil então para vocês entenderem. Primeiro abre o conchete, eu não lembro o nome desse, se é conchetes, não lembro. Daí dá um enter e embaixo você coloca if, abre e fecha parênteses, dentro desse parênteses coloca score igual, no caso a pontuação que deu no seu jogo. O meu deu 556, se não me engano, seja 556. Se não deu 1000, aí vai depender do tanto de pontos que você colocou. Você coloca aqui o resultado. Aí fora do parênteses você abre e fecha conchetes de novo. E coloca room underline go underline to underline nest, se eu não me engano é isso. Daí dá um enter e aqui embaixo fecha o conchetes. Deixa eu só ver aqui, ver se tá assim mesmo.
Tá errado. Aqui tá errado. É room. Underline. Go. To. Nest. Aí, agora tá certo. Daí abre e fecha parênteses. Então esse é o código. If score. Então, se a pontuação o score for igual a 556, ou no caso a pontuação de vocês aí, ele vai pular para a próxima fase. Eu vou deixar escrito aí certinho na descrição para quem quiser só copiar. Então agora que a gente vai fazer a outra fase. Então para quem não quiser fazer do zero outra fase, copia essa, duplica ela, coloca room 2 ou fase 2 para quem colocou fase. Aí só tira o pack aqui. Muda algumas coisas aí que seja. Muda, mas não mexe nos pontos, tá? Ou senão você vai ter que fazer tudo de novo para passar para outra fase. Daí você vai ter que duplicar o controlador. Então só vamos mudar aqui. Deixa quieto, vamos deletar essa fase. Deleta ela. Vamos fazer uma do zero e eu explico pra vocês. Create room, fase 2. Muda aqui que ele vai estar como padrão 16 por 16, muda 32 por 32. E vamos fazer outra room aí. Tá. Eu vou pausar, fazer a minha, daí eu explico pra vocês. Então eu fiz a minha room aqui. Tá. Vou carregar então uma background diferente, só para variar um pouquinho. Então vem aqui na pasta de backgrounds, create background, deixa background 1 mesmo ou 2. Load background. Vamos lá, meu computador, descolocar o arquivo de programa, Game Maker, backgrounds. Vou selecionar uma outra aí, essa Metal Dark aqui. Abrir ela, dar um ok, e aqui na room, backgrounds, coloca ela aí, pronto. E agora objeto, coloca o objeto portal 1, aqui. Sugiro sempre deixar os 4 caminhos abertos para eles poderem se espalhar. Coloca o objeto controle, se marca o delete aqui sempre. E o Pac-Man aqui, certo? Deixa eu ver se dá tempo, porque tem um detalhe que eu esqueci de fazer. Vem no objeto play, aqui na colisão com a fruta, ou eu fiz, não fiz. Aqui colisão com a fruta você coloca mais um alarme. Coloca o alarme de 500. Alarme 2. Dá o ok. Daí coloca o alarme 2 aqui. Quando esse alarme 2 for disparado, ele vai criar o objeto fruta. Deixa ele sem a localização que dá um ok. Então o que vai acontecer? Para ele, quando você comer a fruta, ela vai excluir e vai sumir, não vai ter mais. Então o que eu fiz agora? Quando ele comeu a fruta, ele vai disparar o alarme 2 de 500 steps
e vai criar uma nova fruta. Só que ela tem que criar em um lugar aleatório. Então vem na fruta mesmo, adiciona evento, create main move aqui, coloca essa opção aqui, jump to handle, que ele vai criar em direções aleatórias essa fruta. E dá um ok. Coloca essa fruta no mapa. Agora, quando você der play, você vai reparar. Opa. Foi para fase 1 aqui. Deixa eu vir na fase 1. Colocar o objeto que estava faltando aqui e a fruta aqui. Vamos arrastar para testar a fase 2. Vamos arrastar essa fase 2 para cima. Deixar ela por primeiro e dar um F5. Então ele vai criar ali os bichos. Vocês viram que a fruta ela pulou para outro lugar aqui. Não está no lugar que eu deixei ela. Porque ela está com configuração de que quando ela for criada, ela vai ser criada num lugar aleatório. Ali eu comi ela, sumiu. Depois de 500 slap é para ela aparecer em outro lugar. Ali ela apareceu em outro lugar perto, mas é aleatório, então tá funcionando tudo certinho. Mas e agora? Como é que ele vai passar para a terceira fase? A gente não vai poder usar o mesmo script, a não ser que você acerte no tanto de ponto que você colocou aqui, você coloque lá também. Você teria que fazer uma conta enorme e tal. Então o que a gente vai fazer? Aqui no objeto controle, duplica ele, coloca obj controle underline fase underline 2. Deixa tudo igual. Aqui a gente só vai mudar o script. Só que primeiro a gente já vai fazer o mesmo esquema lá da fase 2, da fase 1. Vamos tirar o inimigo. Deixar ele assim. Deixa eu pausar aqui. Primeiro, claro, vamos tirar esses dois aqui e vamos pôr os pontos. Espalhar os pontos aí. Então aqui eu já coloquei os pontos. E agora então a gente vai comer esses pontos para ver quanto que vai dar. Tem um detalhe que eu esqueci, que vocês também devem ter dado esse erro, né? Que é do controle aqui. Vamos copiar esse código. Vamos excluir ele aqui primeiro, para ele não dar o erro de novo. Então a minha pontuação aqui deu 765. Então vamos marcar ela aqui. Vamos mudar no script lá. Então no objeto controle fase 2, você coloca lá no step, lá onde que tem, se você excluiu, coloca de novo, score, control, código, e cola o código lá. E aqui no score você muda, coloca os 765 e pronto, dependendo da pontuação do seu jogo, né? Dá um ok, daí coloca então controle objeto controle fase 2 na sua fase 2, o portal que saem os inimigos e a fruta. Certo?
Só que assim, para cada fase você vai ter que fazer um controle. Então tem uma outra forma, só que eu vou deixar para a próxima aula, que esse vídeo ficou muito comprido. Então até a próxima.